Oi, gente. Comecei alguns minutinhos antes, só vou esperar o pessoal ir entrando aqui na live pra gente começar. Hoje tem convidado especial, que é a Dani Silvares, gente. Uma indicação da Nath, que inclusive a gente já fez uma live juntas. A Nath, que é a médica que tem me acompanhado nessa questão aí da tentante, da gestante vegana. E conheci o Instagram da Dani. A Dani é consteladora, é terapeuta, é psicóloga, terapeuta, é psicóloga, consteladora familiar. E a gente se cruzou porque a gente tem uma história aí que se conecta semelhante e ela tem um trabalho muito, muito lindo. Eu vou até já mandar o convite para ela. Ela tem realmente um trabalho maravilhoso. Eu acho que todo mundo devia conhecer um pouco sobre isso. A vi que a Ju aqui tá entrando. Eu acho que todo mundo realmente deve entrar em... Aê! Tudo bem, Dani? Oi, Pri, boa noite. Boa noite! Que legal, Tudo Dani. bem? Bem, a gente conversou pelo WhatsApp, mas ainda a gente não tinha conversado, né? Tipo, frente a frente. Pois é. Boa noite para todo mundo aqui que está chegando. Legal. Muitas pessoas escreveram que iam vir, perguntaram se depois vai ter a reprise, a gravação, quem não pode, não, quem não puder estar aqui, né? E Sim, a gente vai. vou gravar, sim. Ontem eu fiquei dando uma olhada para ver como é que eu podia gravar, mas eu vou gravar para eu poder deixar disponível, que acho que vai ser bem legal mesmo. Muito bom. Feliz em estar aqui, né? Agradecer pelo convite, para a gente poder bater um papo assim sobre esse tema tão importante, tão relevante e tão silenciado também, né? É, muito. Acho que a gente possa dar voz a essa dor, que ela é muito maior do que a gente imagina e muito mais comum do que a gente imagina. Até Nossa, passar por ela, né? nossa, você falou, você resumiu em uma frase realmente tudo que eu senti mesmo. Que inclusive quando eu resolvi falar sobre isso, que eu fiquei meio assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Aí eu falei, não, eu acho que eu falo porque isso vai ajudar mais. E até porque eu sempre sou a favor da gente honrar a nossa própria história mesmo, que é uma coisa Uhum, tão linda, apesar de dolorida, foi bonita. E aí, quando eu resolvi falar, eu recebi assim, ó, tanta mensagem de mulheres, tantas, e de amigas que nunca me contaram sobre isso. E aí eu falei, uhum, falo sobre isso, né? A gente podia se uhum, unir, podia se ajudar, as mulheres podiam se ajudar mais com isso, dessa forma, trocando essas figurinhas, né? sim. E acho que, óbvio, né, que tem uma autoproteção, né? A gente tem muito medo, mas à medida que a gente compartilha e que a gente percebe que isso acontece às vezes do nosso lado, para mim foi muito curador compartilhar a história, ouvir as histórias, né? E as pessoas que mais me ajudaram foram outras mulheres que também tinham passado por essa experiência, né? Até Uhum. pessoas próximas, às vezes amigas, profissionais, não conseguiram me ajudar tanto quanto quem tinha passado por essa dor. Então é muito importante a gente compartilhar. E eu concordo com você, né? Honrar a nossa história é sempre o melhor caminho. Ressignificar a história, né? Eu acho que a questão não é a dor, mas é como é que a gente lida com essa dor, que Uhum. é, né, a perda gestacional. Se você quiser que eu comece aqui a compartilhar um pouquinho, Passa você que que a gente manda aí, Pri. tinha até confundido, não sei por que que eu tinha visto 40 semanas. Acho que eu li, eu não sei o que que eu fiz essa confusão na minha cabeça. É que eu compartilhei um post essa semana, mas é um post de quando eu completaria 40 semanas, Ai, né? tá. Talvez tenha Talvez sido. tenha sido isso. Eu Uhum. escrevi um texto sobre esse ninho vazio, né? Uhum. E que foi em março, quando eu completaria 40 semanas. Então, que quando você engravida, você já pensa na data provável do parto, né? Uhum. E então nasceria em março, em pleno carnaval. E aí eu tinha muito medo de chegar esse carnaval, né, depois que eu perdi, como é que eu ia lidar com isso, porque é uma data que inevitavelmente a gente vai se lembrar. Uhum. Mas só para contextualizar, né, quem está aqui,
eu sou psicóloga, né? Você falou um pouco. E eu sou terapeuta da criança interior e eu sou consteladora familiar também. E a constelação, né, o conhecimento das leis, de tudo que embasa, foi assim essencial também no meu processo. O quanto é importante a gente incluir, né, todos que pertencem, dar um lugar. E mesmo conhecendo tudo, eu precisei buscar ajuda, porque não é só conhecer e saber, é você se permitir viver aquilo, acolher, né, dar lugar para dor, dar lugar para tudo, né? A gente só consegue ultrapassar quando a gente consegue dar um lugar para tudo que existe, para raiva, para tudo, tudo que chega, né? E eu tenho uma filha, minha primogênita é a Cecília, ela tem 4 anos e meio. E foi uma gestação super tranquila. Eu engravidei com 37 anos. Foi tranquila, foi uma gestação, assim, sem nenhuma intercorrência. O parto dela foi um parto natural, foi um parto lindo, intenso. A relação que eu vivi com ela, a experiência de maternidade foi muito profunda. Uhum. E a gente sabia, eu e meu marido, que a gente queria, né, 2 filhos. A gente sempre falava de 2. Uhum. E aí eu engravidei o ano passado novamente. E logo no primeiro. E é muito engraçado, porque eu ficava, será como é que vai ser com o segundo, né? Será que a gente vai sentir o mesmo amor, a mesma emoção daquele positivo da Cecília? E foi incrivelmente assim, é muito louco, né? Porque eu vi o resultado ali do teste, eu fiz primeiro de farmácia, e eu já fui tomada de uma emoção, eu já amei, e naquele dia a gente já tinha um nome para a criança, a Cecília, minha filha, que disse. Até as pessoas perguntam, você fez exame para saber? Eu falei, não, não preciso de exame. Eu sinto que era um menino e eu tenho pistas de que era um menino e para mim isso é suficiente, né? E logo no primeiro ultrassom... O quê? Eu também Cortou, Pri. era menino. E é isso, né? E a gente não precisa de provas, né? E logo no primeiro ultrassom, eu já vi que tinha coisa errada, né? E ali mesmo, e foi uma noite que eu fiquei muito tensa na véspera. E eu falei pro meu marido esses dias, né? Eu falei, tá estranho, parece que eu não tô sentindo mais nada. Tá como se não tivesse nada aqui, né? Ele falou, é normal, você tá nervosa. Mas acho que no fundo eu já sentia que alguma coisa tinha acontecido. E no ultrassom veio a confirmação. Realmente a gestação não tinha evoluído. Eu tive uma patologia bem rara, que é uma gestação molar, que foi um processo que aconteceu em paralelo, né? Que na fecundação a placenta desenvolve tumores e esses tumores podem ser malignos. Então eu precisei acompanhar durante 1 ano, agora em julho é que eu tive alta, porque no meu caso foi benigno, mas poderia ter sido um câncer e ter que fazer tratamento com quimioterapia. Então foi muito chocante para mim, assim. Peraí, onde eu tô grávida, no outro dia, além de perder o bebê, eu ainda posso ter câncer. Foi surreal, assim. E é muito doloroso o processo porque não há validação social sobre esse bebê, né? A gente escuta, assim, das mais absurdas frases, todas com o intuito de nos ajudar, né? Porque a gente não quer ver o outro sofrer. Mas é algo muito doloroso você ouvir que bom que foi assim, né, que perdeu logo no começo, seria Aí pior se fosse depois. ainda falam assim, tipo, não era ainda. Era só um embrião, né? Tipo, Isso. mais escuta, né? O médico mesmo tem esse Sim, momento, né? E a tem gente uma conduta. é uma alma. E a gente está ali tão fragilizado. Para mim, a questão principal desse luto é essa dificuldade de nós mesmos, mulheres, validarmos, porque não há essa validação fora, nem do médico, não há, né? Então, eu muitas vezes penso, eu tinha vergonha de sentir dor às vezes, sabe? Eu falava, será que eu estou enlouquecendo? Eu tinha vergonha de demonstrar, porque era como se não tivesse acontecido nada, né? Então, eu recebi muitos relatos de mulheres, assim, que tinham perdido, uma me marcou muito, que ela tinha perdido o bebê há 25 anos, uma perda gestacional, e ela ainda chorava. E ela chorava escondido do próprio marido, ele nem sonhava essa dor, né? Então, ele é um processo muito solitário,
em que a gente sente, né? O meu médico, quando eu precisei fazer aspiração, e na semana seguinte eu voltei, eu tava chorando, ele assim, mas Dani, você tá chorando? E quando eu fico assim, em desequilíbrio, eu brinco, eu vou pra raiva, né? E aí eu virei e falei, não tô chorando, eu tenho motivo pra chorar? Olha bem pra minha cara e me diz, eu tenho motivo pra chorar? Aí ele ficou meio assim, né, em choque, Uhum. porque eu tinha liberdade pra colocar pra ele, falou, não, eu tenho o direito de chorar, tá doendo, não tem nada de errado comigo. Mas Uhum. quantas mulheres se calam diante da postura do outro, né? De invalidação, de que era só um embrião. A medicina trata isso com muita frieza, e eu compreendo, ok? Algumas coisas, mas eu acho que a gente precisa ter um olhar muito mais empático. Quando uma mulher pega um exame, tudo muda. Pode ser Muda. que aquilo tenha durado horas. Ela já fez planos, ela já visualizou aquela criança, ela já olhou para casa e imaginou onde vai ser o quarto. É imediato, sabe? Então, Uhum. como é que a gente pode dizer que aquilo não é nada? Pois é. Né? Como é que a gente pode dizer que aquilo não existiu? Isso é um desrespeito, isso é muito violento, né? É Uhum. muito violento. E eu só tive dimensão quando eu passei por isso, porque mesmo sendo psicóloga, eu não tinha essa clareza. Mesmo tendo estudado sobre luto, porque eu já atendi mulheres enlutadas, mães enlutadas, eu não tinha dimensão do que era essa dor. É dilacerante, né? E você, na verdade, o que eu acho, Pri, eu não sei como você vê isso, né? Mas eu acho que a gente lida de uma forma geral com a dor de uma forma muito ruim. A gente quer anestesiar as nossas dores. Uhum. Nós não temos, a gente não suporta, nosso limite para dor é muito pequeno. Então eu tomo um analgésico para não sentir, eu me entupo de comida, eu me entupo de drogas, eu me entupo de qualquer coisa, de trabalho, que é para não viver a dor. Para qualquer tipo de dor, né? Sim. E nesse luto é muito fácil a gente cair nessa e vambora. Muitas mulheres já escutei assim, ai, faz logo aspiração, já fica livre disso logo, sabe, já passa. E Uhum. aquilo me chocava, porque eu falava, gente, assim, como assim? Não dá para ser assim. Eu não consigo, né? Eu lembro que assim, eu não tive um sangramento. E eu pedi para o meu médico, espera, deixa o meu corpo expelir naturalmente, né? Me dá um tempo para processar isso. Uhum. Mas como tinha o risco de ser um tumor maligno, tinha um prazo. Eu tive uma semana para elaborar. E eu me lembro de uma cena. Ai, se eu chorar, tudo bem, tá? Ah, É eu porque é também muito forte, né? tenho Assim, essa história aqui. eu me lembro de uma cena que eu tava no chuveiro, eu tinha feito acupuntura, né, pra estimular a contração e a liberação. E eu me lembro de estar no chuveiro, tomando banho. E na gestação molar, um detalhe, a nossa barriga fica o dobro do tamanho da idade gestacional. Uhum. Então, a minha barriga ela já tinha um tamanho de 16 semanas. Ela não era uma barriga de 8. Então, eu já tinha uma barriga de gestante. E eu lembro de estar no banho e falando, filho, pode ir, filho, né? Tá tudo bem, a mamãe vai ficar bem, eu libero você. Mas quando eu vi, Pri, eu tava fazendo carinho na minha barriga, sabe Uhum. assim? E aí eu olhei, eu desabei no choro, e eu falei, não é verdade, eu não quero que ele vá. Eu não aceito isso ainda, não, né? Assim, aqueles dias que você tá assim, em estado de choque, assim, por que que isso foi acontecer? O que que eu fiz Uhum. de errado? Né? A gente se culpa, a gente quer entender o que que aconteceu, foi porque eu não me cuidei por conta disso, o que que foi? De quem é a culpa, né? A gente é tão doloroso que a gente quer encontrar esse tipo de resposta e não tem essa resposta. Não Não. tem um culpado, né? E tem uma coisa na constelação muito linda que Bert fala, que é que todo destino é válido. Então, isso assim nos coloca num lugar de que essa vida não vale menos do que a vida da Cecília, por exemplo, que é a minha primeira filha, né? O Joaquim não é menos importante do que ela. Ele é tão importante quanto ela, né? Ai, gente, vou chorar. Tô chorando a dor que Porque tá assim, sabe? Porque aquela coisa de que você sente o que você tá sentindo e, tipo, é bem emocionante mesmo. Até porque eu tô me vendo na tua história de muitas formas. Uhum, Muitas formas. uhum. Então,
É um processo muito da gente conseguir. Ah, acabei de ver que a minha irmã entrou aqui. Linda. E Também a minha uma. irmã me ajudou muito. A minha irmã é um anjo na minha vida. Ai, que linda. E, Ela também comentou aqui que ela passou recentemente também por esse processo. e poder dar um espaço, né? Porque o que que acontece? Existe uma das leis sistêmicas, é a lei do pertencimento. Né? Para quem não conhece a constelação familiar, ela é um método terapêutico criado por um alemão, o Bert Hellinger, e ele observou que existem 3 leis que regem todas as nossas relações. Ele não inventou, ele simplesmente observou, assim como a lei da gravidade, né? Ninguém inventou, simplesmente ela foi observada. Se eu jogar um objeto, ele vai cair. Existem leis sistêmicas, 3 leis que interferem nas nossas relações. E uma das leis é a lei do pertencimento, que é muito simples. Quem pertence, pertence e ponto. Uhum. Sempre que eu quiser excluir alguém do meu sistema familiar, isso vai gerar um efeito na minha vida, na vida dos descendentes. Alguém vai incluir essa criança ou essa pessoa excluída. Então, no caso de uma perda gestacional, é muito sério, porque se eu não dou um lugar para este bebê, talvez o meu próximo filho dê. Uhum. Talvez eu precise adoecer para dar lugar para este bebê, né? E aconteceu algo muito bonito comigo, muito forte com a Cecília, porque na mesma noite que a gente voltou do ultrassom, ela passou a ficar acordada à noite. Ela dormia a noite inteirinha e naquele dia, eu lembro que foi uma quinta-feira, ela acordou a noite inteira. E aí ela acordou várias noites seguidas. E eu tinha certeza que tinha ligação, né, com o Joaquim. E aí eu busquei ajuda com uma outra consteladora. E eu falei, me ajuda, eu preciso olhar para isso, né? E aí a Uhum. gente fez uma constelação individual, foi online. E aí eu vi a Cecília olhando para o irmão, porque eu e meu marido não estávamos dando conta de olhar. Uhum. Então ela estava vigiando o irmão, sabe? Uhum. Era como se ela dissesse: se vocês não conseguem olhar, eu olho para ele. Eu dou um lugar para ele. É incrível como as crianças têm uma sensibilidade inconsciente, né? Muito, muito. Eles se conectam, assim, eles pegam tudo que está excluído, eles se conectam, e eles dão a vida deles para os pais, para incluir, para organizar, né? Uhum. E aí, naquele dia, eu falei: nossa, preciso olhar para essa dor. E aí Uhum. foi aí que eu comecei o processo de olhar, né, de trabalhar. E mesmo assim, a Ceci começou a ter escapes de xixi e Uhum. ela já era desfraldada há mais de um ano. E o desfraude dela foi super tranquilo e Uhum. ela escapava o xixi. E aí eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, como que eu vou ajudá-la, né? Uhum. Me dá uma luz, assim, mas é aquilo, quando a gente está no racional, a coisa não vem, a gente precisa sentir. É um movimento de alma, de coração, né? Não é mental. E um dia eu estava no chão, sentada com ela, brincando, e eu vi que ela começou a se espremer, que ela queria fazer xixi, e aí me veio uma imagem, né, do bebê na minha frente, assim. E aí eu olhei para ela e falei, filha. E aí aquilo meu olho encheu de lágrima, e eu senti assim no meu coração, e aí eu falei, filha, você não precisa mais ser um bebê para a mamãe. A mamãe dá conta de lidar com isso. Você pode crescer. Nossa, eu tô toda arrepiada. E aí, Pri, ela levantou, o olhinho dela encheu de lágrima. Ela Uhum. levantou na mesma hora, foi no banheiro, não precisa falar mais nada. Ela fez o xixi, ela lavou as mãos, se limpou, como ela já fazia. E ela Uhum. voltou a fazer xixi no banheiro, né? Então, por que que é tão importante a gente incluir? Porque existe alguém, Uhum. existe uma pessoa ali, uma alma que veio, que está a serviço de algo. Por que que a gente teve tão pouco tempo juntos? Não sei. Por que, Uhum. né? Que nossos bebês foram tão cedo? Não sei, mas o que eu tenho certeza é que isso tem um propósito. E tempo é uma coisa relativa, né? A gente acha que é pouco, mas pra ele foi o suficiente. Uhum, E a gente sim, fica nessa, né? Mas é isso, né? É aceitar isso também, de fato. O tempo de cada vida, de cada pessoa, né? De cada alma, é o tempo que ela. sim.
Então, e não há preparo, né? A gente vê profissionais da saúde, a gente vê. É Você difícil lidar com a dor, né? sabe que, não sei se, talvez você não tenha visto, né? Eu até gravei um podcast contando como foi o processo todo, mas eu comecei a sangrar, eu tava em viagem em Punta Cana. E aí, tipo assim, a princípio era pra ser uma viagem, meio até uma viagem, tipo, pré-lua de mel, tal. O Fê tinha me pedido em casamento lá. E daí eu comecei a sangrar. E assim, todo o processo mais tenso aconteceu lá. Então, essa questão de eu estar afastada, eu tava com médicos que, tipo, Nossa. muito estranhos, eram grossos. Uhum, Então, uhum, cheguei no Brasil, eu falei assim, ai, eu tô em casa, e que bom. Tipo, tô com a minha família, tô com os meus médicos, eu me senti segura. Mas, assim, de alguma forma, uma das questões, assim, que eu percebi que a gente ficava, eu e o Fê, perguntando, aquilo aconteceu no momento que a gente tava, tipo, isolado de todo mundo, né? E aí uhum. foi um momento de, tipo, o Fê viver a dor junto comigo. Então, os dois Uhum, vão viver a dor juntos e conectados. E isso, assim, foi muito sim, importante pra gente, assim. E aí, quando a gente voltou, sim, que bom que a gente tava lá, que a gente ficou junto, que a gente ficou sofrendo junto, ficou pegando. uhum, E isso eu acho que foi muito importante, assim. sim. Tem muitos casais, Pri, que Hum, se separam e que não têm ideia. Quando a gente vê, já vi várias constelações uhum, de relações que que se romperam por conta de perdas de filhos, perdas gestacionais, casais que fizeram fertilização, porque na fertilização, pelo olhar sistêmico, uhum, ali já foi gerada uma vida. Mesmo que ao ser implantado não evoluiu, já houve a fecundação. uhum, Então, existem, eu lembro de uma constelação, foi muito marcante, de uma pessoa, uma mulher, que ela e o marido se separaram, eles tiveram uma filha, né, por FIV, e na constelação, ele perguntou quantos você tirou, quantos estavam congelados, né? Eram 7. E aí foi uhum, colocando assim várias pessoas, né? Então tinham 8 crianças, na verdade, aquele casal. E aí, na constelação, a gente vê muito essa dinâmica, assim, o casal não dá conta de lidar com essa dor, não sabe de onde vem, vem uma raiva, vem uma tristeza uhum, e se afastam, né? Ou muitas mulheres que não se sentem apoiadas pelos maridos. Eu lembro de uma também, onde ela achava que o marido não se importava com o filho. E na verdade o marido estava olhando para ela. Porque o marido é muito bonito assim, né? Se a gente for ver, assim quando nasce um bebê, a mãe está muito conectada com o bebê e o pai cuida dessa mulher. Né? É uhum, assim que acontece. O pai não entra na jogada logo com o bebê. O lugar desse homem é cuidar da sua mulher, para que ela esteja disponível para a criança. E num processo de perda gestacional, muitas vezes a mulher não se dá conta de que o marido, ele está ali cuidando dela. Talvez ele não consiga demonstrar a tristeza pela perda, ele está ali muito conectado com a mulher, com a dor dela, né? Então, para mim, eu via muito, às vezes eu falava para o João, né? Parece que você não está sentindo. E ele falava, para mim, eu quero te ver bem. Eu fiquei com medo depois que passou, que ele viu que eu não estava com um tumor maligno. Ele falou, eu fiquei com medo de você morrer. Eu não uhum, daria conta de ficar sem. Então, assim, quando ele viu que não era, para ele, assim, graças a Deus, né? E eu uhum, falava, nossa, você não tá sentindo, mas não é que ele não estava sentindo, ele estava como grande protetor da casa, né, da família, ele queria que eu ficasse bem, porque ele e a nossa filha precisavam de mim ali, uhum. né? Ela Então, fala uma coisa pra mim também. Eu falo, eu quero agora que você fique bem. isso. Ah, Mas vamos. isso pode afastar muitos casais, né? Porque é Uhum, muita dor e o homem sente de uma forma diferente, muitas vezes ele não vai compreender, ele não vai sentir assim. uhum. E então cabe a gente também levar a nossa dor, falar o que a gente precisa, Uhum. né? Falar o que a gente Como é sente. que sente, exatamente. Uhum. Falar o que sente é muito importante, senão fica aquela coisa, né, que tipo, um não entende o outro, mas ninguém fala nada, e aí não Sim. tem como.
Eu lembro de um casal que eu atendia os dois, né? Mas eu atendia separadamente. Eu fazia um trabalho da criança interior com os dois. Eles iam de uma outra cidade para cá e a gente fazia sessões separadas. E E você numa das sessões, é de eu sou São de Paulo? Jundiaí, Ah, sou de Jundiaí. Jundiaí. Ai, que delícia. Eu morava em Campinas. É, ah, pertinho. E Hum. aí, numa das sessões com ela, eu coloquei, fui fazer um exercício de constelação e eu coloquei, né? Tava ela, coloquei ali uma âncora de solo que a gente fala para ser o marido, a filha, e eu senti que tinha um outro espaço ali, né? Como consteladora, entro no campo e eu tenho as percepções. E aí eu perguntei, vocês tiveram mais algum filho? E aí ela desabou a chorar, né? Uhum. Eu falei, o que aconteceu? Me conta. Então, e aí ela me contou que há 20 anos, antes dela ter a filha, dela engravidar da filha, a menstruação atrasou. Quando ela foi fazer o exame, o sangue desceu. E até hoje ela não, até, né, ela não tinha comprovação se era uma menstruação atrasada que desceu ou se ela tinha perdido o bebê dela. E o médico não soube dizer. E no fim o médico falou, deve ser só uma menstruação que atrasou mesmo, mas não deve ser nada. Mas ela disse que ela sonhou durante meses com um menino. Ela sonhava com esse bebê, né? Quando a filha nasce, quando ela engravidou, veio uma menina, e ela falava que estranho, porque eu sempre sonhei com um menino. Uhum. E ali ela ficou tão emocionada, porque ela falou, Dani, eu carrego faz 20 anos uma sensação que tem um menino comigo. Mas como ali era uma coisa que não, foi só uma menstruação, eu apaguei, né? Mas aqui, quando ela viu esse espaço que eu senti que faltava uma criança, ela desabou, porque dentro dela ela sabia, ela Uhum. sentia. E aí eu pedi para ela, eu falei, eu posso compartilhar isso com o seu marido na sessão dele? Ela falou, pode. E aí quando ele entrou, eu nem expliquei. Eu falei, olha, eu só quero te contar que vocês tiveram um bebê há 20 anos atrás. E ele desabou a chorar também, Caramba. né? Ou seja, teve uma criança. Esse casal Sim. A sentia. no- Nossa alma sabe, né? A A gente não nossa alma sabe. sabe. E não tem tempo, né, Pri? E na verdade, quando a gente fala, né, da perda gestacional, não é porque, né, não superou ainda, nossa, ainda tá falando disso. Não, a gente não fala de um filho que tá aqui, a gente não Exato. fala. Então a questão é, qual é o problema de falar, né? Hoje eu me apresento em qualquer lugar que eu for me apresentar, e eu já fiz o teste, né? Porque no começo eu falava, eu sou esposa do João, sou mãe da Cecília, mãe do Anjinho Joaquim. No começo eu falava, nossa, que louca, né? Falar isso assim. Ficava meio. E aí eu falei, vou parar de falar. E aí, a primeira vez que eu falei, não me apresentei como mãe do Joaquim, eu senti tanta dor. Eu Uhum. senti tanta dor. Aí eu falei, ai, filho. Depois eu falei, ai, me perdoa, assim, sinto muito, né? Eu fiquei com Uhum. vergonha de colocar. Sabe, o que que as pessoas vão pensar? Que necessidade eu tenho de falar isso? Uhum. E aí eu falei, foda-se o que as pessoas vão pensar, sabe? Eu não tô nem aí para o que os outros vão pensar. Como é Uhum. que eu fico bem com essa história? Do que eu preciso para ficar bem? E para mim é uma alegria falar que eu sou mãe de duas crianças. Isso não é um problema. Isso não é triste para mim hoje, né? Então, como é que a gente inclui um filho dando um lugar para ele, do jeito que fizer sentido para nós, né? Talvez para quem está aqui assistindo, ai, Dani, mas eu não me sinto, para mim, não tem problema, mas de que forma a gente pode incluir o nosso filho? Eu Uhum. tenho muitas clientes que plantaram uma árvore, que Falaram, mandaram rezar uma missa. falaram para mim sobre essa da plantar, eu até pensei, falei, até o do nome, a gente tá, eu falei com o Fê, eu falei, Fê, a gente tem que encontrar um nome, a gente tem que encontrar um nome. Aí a gente acabou incluindo que ele tem uma filha, né? E aí eu peguei e comecei a falar com ela, você não quer escolher um nome pro teu irmãozinho? Porque ela, antes de eu engravidar, ela ficava falando muito. E no Uhum, que ele foi embora, ela teve a mesma coisa, ela teve pesadelo, não conseguia dormir. Tanto é que eu tinha certeza que aquele dia ele tinha, tipo, fisicamente, uhum, né? E aí a gente sempre tenta falar com ela assim, poxa, vamos escolher o nome pro teu irmãozinho, vamos uhum. céu, tal. E aí, isso que a gente ainda não escolheu. Daqui a pouco eu falo pro pessoal.
Sim, às vezes é um processo, né? Eu mandei pintar uma aquarela com a nossa família e foi muito lindo, porque a pessoa fez o que ela. Eu só pedi, eu falei, eu quero um quadro da nossa família. E ela fez o João sentado, eu sentada com a Cecília no meu colo, e na nossa frente tinha um vaso com uma plantinha, né, e um passarinho no vaso. Então a gente plantando essa árvore juntos, né? Então nós quatro ali, e aí virou um quadro na minha casa essa pintura. Então são símbolos, né, que nos remetem assim, tem alguém, né? A nossa família, ela é de 4 pessoas, não é de 3. E a Cecília reza, né, à noite, e é muito espontâneo. Ela fala, tem dia assim, eu quero agradecer e tal, e eu quero pedir para Deus cuidar muito bem do Joaquim, que eu tô com saudade dele. Tem dia que ela fala, por que que ele não ficou aqui? Queria tanto brincar com ele. E tem dia que tá tudo bem, né, assim, mas é um processo muito natural, sabe? De incluir, de dar um lugar. É, não é difícil, a gente só precisa se permitir fazer isso, porque é tão fora do que a gente não vê isso, que é uma sensação assim, nossa, acho que eu tô com dificuldade de aceitar essa história, eu tô com dificuldade de superar isso, e não é nada disso, né? A gente precisa aprender a incluir o que pertence à nossa história, dar um lugar à nossa história, né? E não querer excluir, não se apaga a história, e Bert fala, né, que tudo aquilo que a gente tenta excluir vai vir com mais força. E aí sim pode se tornar um luto complicado. O que é um luto complicado? É um luto que por algum motivo não pode ser vivido. Né? Uma perda gestacional é fácil, ele pode se tornar facilmente um luto complicado, porque ele não tem validação social. Ele não tem. Então, além de nós termos dificuldade de lidar com a dor, há uma invalidação. Só que só, né? E aí a mulher entra nessa, peraí, eu não preciso sentir isso, eu não posso sentir isso, mas eu sinto. E aí é muito doloroso, né? E muito solitário. Então, poder encontrar outras mulheres que sentiram e que, né, quer dizer, nós não estamos sozinhas. Eu me lembro de um workshop que eu dei, foi muito lindo, da criança interior. Eu uso muito a constelação no workshop. Tinha uma pessoa que tinha perdido 2 bebês, ela não tinha se dado conta disso, da importância disso. E uma outra pessoa que ela tem 2 filhos e ela perdeu um dos bebês. E ele nasceu, ela entrou acho que em trabalho de parto com 5, 6 meses. E quando o bebê nasceu, a enfermeira não deixou ela se despedir desse bebê, né? Isso é muito comum também. Quando ou nasce, né, natimorto, não tira, não pode ver. Isso é um crime. Isso é um crime. Sim. E ela não pôde abraçar esse filho, né? Isso fazia mais de 30 anos, Pri. E ela tava com uma almofada no colo dela, assim. E aí eu olhei para aquilo, né, e eu falei: abraça teu filho agora, né? Abraça teu filho, dá um abraço que não deixaram você dar. Agora você pode abraçar. E ela abraçou aquela almofada. Nossa, só de lembrar tenta chorar. Como se fosse o filho dela. Que ela tinha perdido há 35 anos. Ela abraçou. E aquilo, a sala inteira, né? Todo mundo se emocionou junto. Porque não era uma dor que estava lá atrás. É uma dor agora, do presente. Daqui agora. Não tinha nada no passado. E abraçou, abraçou. E eu fui falando para ela algumas palavras de cura, algumas frases. E eu falei, fica com teu filho o tempo que você precisar. E ela ficou durante o workshop mais umas 2 horas com essa almofada no colo. E foi muito legal, porque aí no final do dia ela colocou assim nas costas, né? A almofada assim. E aí eu olhei e falei, agora ele pode ir, né? E aí ela, nossa, agora ele pode ir, né? Assim, a gente inclui para a gente poder liberar, sabe? Não é arrancando aquilo da gente que aquilo vai ficar mais leve, mais fácil. A gente precisa encarar as nossas dores de frente. Tá doendo. Eu tenho dor, eu tenho tristeza, eu tenho raiva, eu tenho qualquer sentimento que seja, é legítimo. A gente fala tanto em validar hoje os sentimentos dos filhos, das crianças e os nossos sentimentos. Quem valida? A gente precisa validar, né? Então,
É isso, assim. Ai, tô vendo aqui a Uhum. Isa linda, Isa Minatel. Obrigada. Uma lindeza. Porque Eu, é isso, né? porque assim, eu fiquei um tempo, eu fiquei mais ou menos uma semana sangrando e não sabia o que estava acontecendo. Tipo, um falava uma coisa, outra, falava que estava tudo bem. E eu não estava conseguindo entender, porque assim como você, eu já senti ausência, né? Uhum. Não, não tá, tipo, eu tenho certeza que não tá mais aqui e tal. E aí, nesse processo, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tava sentindo muita dor e eu assisti, acho que você já deve ter assistido aquele documentário da Brené Brown Sim, a sobre vulnerabilidade. habilidade. Sim. E, cara, como foi importante eu ver aquilo, porque eu falei assim, cara, eu posso sofrer e tá tudo bem, né? Uhum. E, Sim. tipo, foda-se que os outros pensam bem assim, né? Tipo, foda-se que os outros É, pensam, tipo, é meu direito eu sofrer e tá tudo bem eu me mostrar dessa forma, né? sim. Porque realmente, às vezes, se envergonha, né? Ou a gente tem um receio de da pessoa falar assim, poxa, tadinha dela. E você fala, poxa, agora eu falei para as pessoas vão ficar com um olhar de que tadinha, e eu quero ser forte, não quero ser essa, né? Então a gente tem uma dificuldade, né? Essa questão social, assim, uma dificuldade de mostrar isso. Uhum. E não é com pena, né? Não. É olhar para o outro assim e do que você precisa, né? Como é que eu posso te ajudar? É, é muito ruim quando alguém olha pra gente com pena. Isso dá raiva. Sim. Não é de pena que a gente precisa, né? A gente precisa ter o direito de sentir, só isso. Ninguém tá pedindo que eu tenha dó, que tenha pena. Isso é horrível. Uhum. É a única coisa, né, que me vem assim, eu quero ter o direito de sentir a perda do meu filho. Eu quero ter o direito de chorar essa morte. Eu quero ter o direito de me despedir, sabe? Não é muita coisa, não é pedir muito. Então, e nós precisamos começar a levantar essa bandeira. Sabe, quando alguém disser, ah, vai passar, não foi. Não, não foi, foi muita coisa. Né? Uhum. Só a gente sabe o tamanho da dor, só a gente sabe onde pega. Então, é um processo mesmo de se vulnerabilizar, de não Uhum. ter vergonha. Às vezes, quando eu escrevo alguns posts, algumas pessoas vêm, ai, fica bem e tal. E aí eu penso assim, putz, não entendeu nada. Não é isso. Eu Não é isso. muita força, muita coragem. Eu falo, gente, mas é o que mais eu ganhei nesse processo, é força e coragem. Não é isso, sabe? Quando a gente fala e quando a gente escreve, é porque é para honrar essa história. É porque Exato. essa história é tão digna quanto qualquer outra história. É Uhum. porque a gente precisa dar voz, né? É porque é bom falar. Eu me lembro quando eu perdi meu pai, né, há 20 anos atrás, e quando alguém vinha e me perguntava, e aí, como é que você tá? E o seu pai, né? Era tão bom, porque eu falava, nossa, eu tenho agora o direito de falar dele, sabe? Eu tenho o direito de contar como eu estou em relação a essa dor. Eu lembro nitidamente que a minha alegria era quando alguém perguntava como é que eu estava, como é que estava sendo lidar com a morte dele, porque é isso, nós precisamos de espaço para falar da dor. Isso cura, é isso que vai ajudar o nosso processo de elaboração, né, de cura. Então a gente não vai ficar, não vai ser um sofrimento para sempre, mas Uhum. ele só vai passar se à medida que a gente der voz. Aí a gente vai conseguir lembrar com saudade, com amor, mas não com peso, com tristeza, com revolta, com raiva, né? Isso vai ficando para trás. Você não precisa acompanhar o processo. Sim. Eu conheci algumas pessoas que falaram que lidaram muito mal diante disso. Revolta, Uhum, depressão, ou eu acho que também muitas vezes essa questão do nosso filho vir com as nossas sombras, né? Ele às vezes desperta uma dor também que tá, sei lá, que às vezes tem, óbvio que tem a dor do sofrimento da perda, mas ao mesmo tempo também às vezes tem dores maiores, né? E sim, de autoconhecimento único que cada mulher vai passar a partir do é um momento grande mergulho, né? Eu grande. costumo dizer que assim, a Cecília me mostrou uma força que eu não sabia que eu tinha, né? Uma coisa muito instintiva, mesmo primitiva, de eu dou conta disso aqui, né? Quando eu via que eu estava assim quase surtada no pós-parto, eu lembrava do parto, eu falava, eu dou conta, a gente tem recurso para lidar, sabe?
E com o Joaquim foi muito louco, porque foi a primeira vez que eu entrei no centro cirúrgico, né? Eu precisei fazer uma aspiração. Foi a primeira vez na vida que eu fui anestesiada. Eu Uhum. nunca tinha deitado numa maca. Aquilo para mim foi assim extremamente doloroso. Eu me Uhum. senti inerte diante de uma situação passiva. Uhum. E aí eu senti uma vulnerabilidade imensa, imensa, assim, sabe? Como nós somos vulneráveis, como força e vulnerabilidade caminham de mãos dadas mesmo, né? Muito. E me ensinou muita coisa, muita. Eu vejo assim, os meus textos, o meu trabalho, a forma como eu enxergo a vida mudou muito depois da vinda do Joaquim, muito. Então, ele me trouxe muita coisa, assim como a Cecília me trouxe e me traz, né? Falo a mesma Então, coisa. Eu senti um salto, assim, que eu falo que eu não consigo explicar o que aconteceu. Porque uhum, uma clareza, tipo, eu senti um encerramento de ciclo e abertura de novos ciclos, assim, de uma forma tão intensa. E, assim, é, é outra, é outra mulher, assim. É um renascimento, né? muito. Eu Porque ou até a gente passa por isso, falei, cara, é um processo que na natureza tem tantos, né? Que através da dor tem esse processo de renascimento. Falei, então, sim, nós tivemos nosso processo de renascimento também. uhum, com certeza, né? E teve uma Uhum. coisa que eu me lembrei aqui, super importante, que é também desse despreparo, né? Quando eu fui fazer, eu não sei se você precisou fazer algum procedimento ou não, É. mas eu fui no hospital e aí me pediram para esperar na ala de GO, na ala de obstetrícia, né? E aí eu tava lá, esperando meu médico me chamar para fazer a aspiração, e do meu lado três gestantes, uma tomando um Buscopan, que estava com cólica, duas em trabalho de parto, esperando para ter o bebê. Uhum. E aí eu olhava aquilo e falava, não é possível, gente, assim, que é tão invisível que a gente não percebe que, assim, alguém que está indo para tirar o bebê, Uhum. estar ao lado de alguém que está para ter um bebê, né? É Uhum. muito louco isso, muito louco. Eu me lembro de uma pessoa, uma paciente que me trouxe uma vez, que ela passou pelo procedimento e quando ela foi para o quarto, era um quarto que tinham duas camas, tinha um bercinho no quarto, Uhum. sabe? São coisas assim que ninguém olha. Isso é para mulher surtar não custa nada, Isso aconteceu comigo né? também. Eu não tinha me dado conta disso, mas eu estava junto com a ala das grávidas. E aí, quando eu voltei da anestesia, tinha uma mulher que tinha acabado de ter o bebê, trouxeram o bebê. Eu lembro que eu comecei a chorar, assim, tipo, internamente eu Sim, olhei, nossa, podia ser eu. E claro, isso é muito violento. Mas olha como a gente não percebe, Pri. não, eu não tinha me dado conta, mas agora que você falou, que assim, eu me senti assim, sabe quando você falou assim, não, eu não posso ter, tipo, essa inveja como se fosse. Isso. Mas na hora que Uhum. eu olhei, tipo, eu comecei a chorar e falei assim, nossa, né? Podia ser eu tendo o bebê ali e tal. Sim. É inevitável a gente pensar isso. Não tem nada de feio, sabe? Essas Uhum, coisas que a gente, inveja. Não, não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com a nossa dor, né? uhum, E a gente não, olha que coisa, né? O nosso mental não valida porque é feio, mas dentro é dilacerante. Como é que eu posso estar aqui uhum, sem o meu bebê e essa mulher estar ao meu lado com o bebê? uhum. Isso é muito revoltante. Muito revoltante. É Não tem insensível. nada de indigno da nossa parte sentir isso, né? Porque isso é nosso. Isso é um processo de elaboração. Isso vai passar. Não é que a Uhum. gente vai lá para beber e a gente vai sentir isso. Eu sei, imagina. Teve uma que, tudo bem que eu lido bem assim com, mas a enfermeira, ela teve uma gafe tão grande comigo quando ela foi colocar o medicamento lá no, medicamento não, foi pegar minha veia, e ela perguntou a minha idade, daí eu falei, não, tem 32. Ela, mas ter filho? Não? Daí eu falei, lógico que eu quero. Tipo assim, quase que eu falei. Ela chegou até Uhum, a Dil e, tipo, foi entendi. puta gafe, assim, dela, assim. Eu falei assim, Uhum, nossa, tipo, bem, que eu tava tudo bem comigo. Ela me pediu mil desculpas, mas aí eu falei assim, nossa, tipo, olha que confusão aqui dentro. uhum. Muita A confusão. Dani está colocando aqui, né, que a invisibilidade é tanta que mesmo que quando nos dão um diagnóstico,
já falam que logo você pode ter outro porque é nova, né, gente? Isso também é aquelas frases que assim, não tem o que falar, não fala nada. Porque Exato. falar, você é nova, logo você vai ter outro. Outro bebê é outro bebê. Uhum. É Como outro filho. Não tem... substituir esse como se fosse, né? Exatamente, é outro. Uma coisa que eu via muito era assim, ah, mas logo você engravida de novo. E assim, por conta da gestação molar, eu não poderia engravidar de novo antes de 1 ano. Então agora é que eu estou teoricamente liberada. Uhum. Então, assim, eu olhava e falava, gente, essa pessoa nem sabe o que está acontecendo comigo, como que ela pode dar um conselho? Uhum. E isso é muito importante. Como que a gente ajuda uma mulher que passou por isso? Não tentem tirar a dor dela. Não tentem tirar a dor. É muito desrespeitoso quando a gente tenta tirar a dor do outro. Se você não dá conta de lidar com a dor, sai fora, Uhum. sabe? Porque a dificuldade é da pessoa lidar com a dor dela. Né? Então, assim, eu não suporto lidar com dor. Quando eu vou falar com você, eu vou querer tirar. Não, mas logo passa. Foi melhor assim. Deus que quis. Poderia nascer com alguma malformação. Essas frases que são para tirar dor só Uhum. servem para atrapalhar. Né? Uhum. Não falem nada. Deem espaço para dor. Né? Oferece um ombro. Ofereça ajuda. Como é que eu posso te ajudar? Do que você precisa? São coisas tão simples. Às Ou vezes só estar junto, levar um bolo, levar um chá. dar um abraço que tá. Dar um abraço, dizer eu vejo você, Uhum. né? Eu vejo você, eu sinto eu vejo a sua dor. Uhum. Sabe, a gente não precisa ter medo da dor do outro. O que é muito desrespeitoso que eu senti era isso, assim, cada frase que vinha para tirar a minha dor, mesmo que a intenção fosse linda, isso machuca demais, porque é dizer você não tem o direito de ficar triste por isso. Você não tem o direito de sofrer por isso, Uhum. né? Isso é muito desrespeitoso e muito doloroso. E aquela coisa também que as pessoas falam assim, ah, que pena que deu errado. Daí você fala assim, mas por que que deu errado? Tipo, Isso. Uhum. o que deu errado? Tipo, É. é porque era, tipo, é, deu certo, a minha história deu certo. Por que que deu errado, né? Uhum. Isso. Não foi como planejado, a gente acha que a gente tem controle sobre tudo, então deu errado. Ela não é indigna, né? Ela não vale menos por isso, né? Não. A Dani está dizendo um abraço sem julgamentos. Nossa, o que mais faz falta. Ai, Dani, receba o nosso abraço aqui, né? Você e todas as outras mulheres que passaram por isso. As pessoas não fazem por mal, eu tenho muita consciência disso. É difícil lidar com a dor, né? A Glaucia, Mas, a Glaucia pergunta pode aqui falar, se questão da quando não acontece o aborto espontâneo, no caso um aborto mesmo, provocar. um Uhum. provocado. Da Como que mesma forma, pelo olhar sistêmico, não há o menor julgamento. A gente vê claramente que os bebês, eles não têm nenhum olhar de julgamento com essas mães. Não há raiva, não há dor, nenhum. É lindo de ver. A Uhum. única coisa que eles precisam é serem vistos. Só isso. O que acontece é que muitas vezes a mulher que faz um aborto, ela se culpa muito. É muito doloroso, mesmo a mulher que escolhe passar por um aborto, pelo motivo que for, não é uma decisão fácil, é uma marca que vai ficar para sempre com essa mulher. Uhum. Então, muitas vezes ela exclui essa história. Eu tive uma paciente que ela se lembrou depois de meses de terapia de um aborto que ela fez com 18 anos de idade. Não é que ela me escondeu, ela simplesmente bloqueou, porque era insuportável lembrar disso. Tinha muito julgamento, tinha muita vergonha, sabe? E não cabe a nós nenhum tipo de julgamento dessa mulher. Ninguém pode dizer, sabe? É, enfim, mas no olhar sistêmico é a mesma coisa. Essa criança só precisa ter um lugar, né? Então, você dizer para você olhar para essa criança e dizer, você tem um lugar no meu coração, né? Uhum. E tá tudo bem. É muito lindo porque as crianças elas não fazem esse julgamento. Não há, a nossa alma não tem esse tipo, isso é um julgamento humano. Isso Uhum. são questões morais que atrapalham o nosso processo de inclusão,
né? Então, não há distinção, não importa se foi um aborto espontâneo ou provocado. Todos têm o mesmo direito de pertencer. E essa mulher não é menos digna do que qualquer outra mulher por isso, né? Então, muito respeito por essa mulher, né? É muito fácil falar do lugar que a gente está. Então, não sabemos o que é estar naquele lugar, naquela circunstância que levou uma mulher a tomar essa decisão, né? Então, não cabe julgamento, nenhum julgamento. Com certeza. A Lívia estava falando também que ela perdeu 2 bebês e as pessoas não me consideram mãe. Nós somos vistas como Uhum. muito. Uau. Nossa. Eu acho muito bom, assim, tipo, estar em ambiente e a gente estar compartilhando isso e, assim, realmente mostrar o quanto que acontece mesmo. E tá, Uhum. e, cara, e essa até, nossa, estamos aqui numa conversa tão boa. Nossa, daqui a pouco o Instagram É, derruba a gente. igual 50 minutos. Deu quase uma hora. Muito bom. Que eu acho que essa questão também, tanto você, que você é terapeuta, eu trabalho com hipnose, com coach, trabalho com Theta Healing, e a gente, nesses momentos, assim, eu ainda falei, cara, eu tô pedindo ajuda, então eu fui em busca também, eu até fiz a constelação semana passada, e assim, eu tô totalmente aberta, eu falo, cara, eu tô buscando todas as formas de eu, sabe, entender, de estar curando essa dor, que às vezes tem muita coisa inconsciente. Uhum. E eu acho que essa questão da gente liberar esse nosso ego para pedir ajuda, não só para mulheres que perderam, mas qualquer pessoa, é tipo, Sim. assim, é muito importante. Se não for na constelação, Ah, em outro lugar, ou pode ser em sim, lugar sim, que você se identifique, né? sim. Tem vários comentários aqui. É. A Shirley está falando, eu pretendo trabalhar futuramente com grupos de acolhimento de mães de anjo. Quando passei pelo nascimento dos meus trigêmeos, houve um médico que ressignificou o meu momento de perda, dizendo eles vão nascer. É tão importante a gente ter, né, profissionais que, às Uhum. vezes é uma palavra, sabe? Né? É um tempo, às vezes, para se despedir, ou uma palavra para que a gente acolha, né? Eu lembro de um enfermeiro, na hora que eu estava deitada, ele olhou para mim e falou: Tá tudo bem? E aí eu comecei a chorar e falei: Não, não tá tudo bem. E aí ele pegou assim na minha mão e ele falou: Não tem como ficar tudo bem agora, né? Eu sei. Sabe assim, um olhar carinhoso, né? Para que dê espaço para a gente chorar, para que dê espaço para a gente não se envergonhar da nossa dor. Então, é muito importante que a gente tenha essas pessoas ao nosso redor e que a gente possa ser essas pessoas também para outras mulheres que precisem, né? Então, eu faço questão quando alguém me escreve, assim, de Uhum. acolher, independente, sabe? Porque isso é muito mais comum do que a gente imagina. Quando o médico fala isso é normal, eu falo, não, normal não é, eu nunca perdi um filho. Primeira vez que eu perco um filho na vida. Acho normal a palavra é comum, se a gente for olhar, acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, mas não é normal, né? Nunca uma mulher que passa por uma experiência dessa, ela pode dizer que isso é normal. Não é normal. Nenhuma mulher que perde um filho, isso não é qualquer coisa, isso é muito significativo. Então, que a gente não precisa esperar o outro validar a nossa dor, o outro dar espaço, sabe? Que a gente possa abrir esse espaço, abrir um espaço no nosso coração que a gente não tá louca, que é normal sentir, que é normal sofrer, mesmo que a gente tenha perdido com pouquíssimas semanas. Eu descobri com 8 que ele já não estava se desenvolvendo e foi uma dor dilacerante, então não tem tempo, né? E sim o vínculo que eu fiz com aquele bebê, o que mudou dentro de mim a partir, né, de saber que a gente se tornou mãe, tudo muda. Então, é o que está envolvido nessa relação, nessa história, né? Então, enfim. A Mari Ah, pergunta. estão perguntando aqui, já vai acabar. Acho que só... E como trabalhar a insegurança e medos daqui para frente, na vinda do bebê arco-íris? Mariana, dê um lugar para o seu filho
E é natural que a gente tenha medo. Não tem como dizer não vou ter medo, mas se o desejo é maior do que o medo, a gente precisa bancar, Uhum. né? É, E entender que cada história é uma história. Cada história é e uma história. até eu falo pra Mari, eu me enquadro nisso, né? Porque essa minha abertura para. Tanto é que eu comecei a compartilhar com as pessoas. Eu falei, não, eu tô indo em busca, então eu vou compartilhar isso com as outras pessoas. Uhum. Pessoas para. E assim, eu tô tirando as dúvidas aqui na hora mesmo, porque a gente entender e buscar ajuda e buscar essa cura interior, a cura física também é importante. Então, Sim. se abrir, buscar ajuda realmente, tudo isso ajuda muito. Com E certeza. muito importante também, quando você tiver os próximos, Mariana, contar que eles têm um irmão mais velho, né? Um irmão, uma irmã, mas precisam saber. Tem um efeito nos filhos, né? Então, eles precisam saber da história também. Então, enfim. Ah, Pri, que gostoso. Passou voando o nosso papo. Até mais o pessoal vai pedir. Assim, sabe quando você sente assim teu coração aqui? Tipo, eu sinto meu coração conectado com o teu. Uhum. Tipo, muito emocionante. Eu fiquei arrepiada em vários momentos. Ó, a Nath aqui, a Nath que tinha me recomendado Ah, lindeza. também nessa parte cura física, me preparando também Uhum. para a próxima, né? A próxima gestação, quando eu tiver. E, cara, eu amei, assim. Eu amei te conhecer. Quando eu for para São Paulo, eu quero te conhecer pessoalmente. Foi muito bom. Ó, Ah, vai ser um prazer. online. Acho que teve Não umas pessoas entendi. que perguntaram. Tipo, as pessoas que perguntaram aqui se você faz atendimento online, se você faz algum. Faço. Pode É, mandar um direct para mim. A constelação também pode acontecer online. E, ótimo. enfim, o que eu puder ajudar. Ah, que lindo. A Ah, Lili. Quem não se conecta com a Dani? Ah, lindeza. É muita gente. tem Muito uma bom, né? A rede que a gente se conecta com gente do bem, com gente, é, enfim. Muito pouquíssimo gostoso. na internet, né? Eu sou muito grata, assim, por as redes sociais hoje terem esse vínculo, assim, positivo da gente trazer informação para as pessoas. E que tomara que isso vá preparando profissionais, médicos, pessoas assim, mais humanas. A gente fala de parto humanizado, mas é humanizado em tudo. É tipo, Isso. é medicina humanizada, é pessoas humanizadas, é isso que a gente precisa no mundo. É isso aí. Obrigada, Pri, pelo convite, todo mundo que esteve aqui, que for assistir a reprise. Eu vou tentar também salvar para deixar lá no meu canal. Vou E é tentar. isso, viu? E aí eu te mando também, beleza? Tomara que dê Ah, então tá bom. certo. Um beijo. Obrigada, Pri. Boa noite, gente. Tchau, tchau.